Enquanto você está pensando, eu gostaria de te dizer, quando Deus diz fique num lugar, acredite, pode ser perigoso, mas o Senhor irá te proteger. Quando o Senhor te diz, você deve andar por esse caminho, ande por esse caminho, pode ter salteadores, mas Ele irá te proteger. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, fazendo uma semana de oração no Rio de Janeiro, um dos pastores me levou a fazer uma visita, e durante aquela semana eu tive várias visitas. Então, num dia especial, ele disse: pastor, agora eu reservei esse dia para te levar num bairro. Não se assuste, mas o nome do bairro é Inferno. E você já imaginou como é que é o tipo do bairro? Vocês que conhecem o Rio de Janeiro sabem que muitos dos morros não têm ruas, são guetos, são pequenas ruelas de acesso. E então nós paramos o carro no pé do morro e começamos a subir, e pessoas às vezes assim mal encaradas nos olhavam de cima e embaixo. E ele foi dizendo: fica tranquilo, pastor, porque aqui já morreram crianças com bala perdida. Eu falei: mas como é que eu posso ficar tranquilo assim? Ele disse: olha, aqui já morreram, não é, pais de família voltando do trabalho. E ele me olhava e dizia: fica tranquilo, pastor. E eu disse: como é que eu posso ficar tranquilo com essas histórias? Ele disse: ó, já morreram policiais lutando com os traficantes, já morreram traficantes lutando com os policiais. E ele disse: mas eu quero te dizer, pastor Eli, que nunca morreu um pastor adventista nesse morro ou em qualquer morro do Rio de Janeiro pregando o evangelho. E sabe o que ele me disse? Porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai. Ele não disse para ir pregar para a alta classe de Copacabana somente. Ele não disse para ir e pregar somente para pessoas cultas dos centros universitários. Ele disse: ide por todo mundo. E se você tiver que subir nas favelas, pode subir, porque eu garanto. Você está entendendo? Qual a diferença dos pecadores do vale e dos pecadores de Canaã? Mas eu quero te dar mais um argumento. Os pecadores do vale só tinham 20 anos. Seria o tempo limite e o Senhor iria destruí-los. Os pecadores de Canaã ainda não tinham muito tempo. O Senhor ainda estava trabalhando, porque lá em Canaã existia uma mulher como Raabe. Existiam pessoas que iriam mudar de vida, como Ruth. Existiam pessoas que estavam num processo de transformação. Existia diferença entre os pecadores. Só que Ló não conseguiu entender. Naquele dia, Ló desceu da montanha para o vale. E quando você desce da montanha para o vale, você perde a visão. Naquele dia ele desceu com o seu rebanho, foi o motivo da separação. Naquele dia ele desceu com suas tendas. Naquele dia ele desceu com o seu ouro. Naquele dia ele desceu com os seus servos. Naquele dia, o que é isso? Isso não é o mais importante. Naquele dia ele desceu com a sua família, sua esposa e seus filhos. Eu gostaria de dizer a vocês que 20 anos depois ele voltaria. Ele voltaria quase sem nada. Mas naquele dia, céu claro, céu azul, no pico de uma montanha, ele não conseguia entender que a sua escolha e sua decisão iria levar a uma destruição e ruína da sua família. Então ele desceu, e lá no vale, a Bíblia diz que armando as suas tendas, ele entrou em Sodoma. 20 anos se passaram. O Senhor tentou falar com Ló. Quem estuda o relato descobre que o Senhor tentou. Eu imagino que ele, se eu pudesse usar os recursos modernos, ele tentou um fax, ele tentou um telefonema, tentou um telegrama, tentou um e-mail. E ele disse: Ló, você foi para um lugar que não tem muito tempo de duração, saia daí. Ló, por favor, volte. Ló, levante-se, tire o que você puder. Mas ele não viu. Então chegou um dia que o Senhor não aguentou mais. E diz a Bíblia que então desceu do céu 3 pessoas. E você acompanha esse relato, porque essa é uma história que você tem que emendar na Bíblia. Está no capítulo 19 de Gênesis. E o Senhor desceu do céu. Era um poderoso. Um era o chefe da guarda. Um era o príncipe dos príncipes. O nome dele é Jesus. Os outros 2 anjos. Eles passaram pela tenda de Abraão. Abraão agora estava morando nas colinas de Canaã. Eles nesta passagem alertaram Abraão de que daqui 1 ano teria ele o filho prometido. Que história linda. O Senhor, ele desce do monte,
ele desce lá de cima das alturas, e ele passa na tenda de um homem velho, cansado, e ele diz: olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. A sua esposa sorri e diz: mas como é que pode? Agora eu já passei do período de ter filhos. E o Senhor disse: não, eu queria te dizer, há para Deus alguma coisa impossível? Não tem nada impossível para mim. Eu posso fazer uma mulher que passou do tempo ter um filho. E isso aconteceu. Essa é uma história linda. E o Senhor então se dirigiu para Sodoma. Os 2 anjos chegaram em Sodoma, foram recebidos por Ló. E no capítulo 19, verso 12, os anjos dentro da casa de Ló, então eles têm um recado para Ló. E esta é uma mensagem urgente, e é dita nas palavras do verso 12 e 13 do capítulo 19. E então disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm, teus genros, faze-os sair deste lugar, desta cidade, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. 20 anos depois, 2 anjos no meio da madrugada, na casa de Ló, disseram: só mais essa noite, não terá outra. Amanhã, quando o sol nascer, tudo estará destruído. Prega o Evangelho. Essa é uma mensagem dura. Ló saiu de madrugada, e eu fico imaginando Ló saindo de madrugada e indo em direção à casa de um genro, e ele batendo e dizendo: filha, tem 2 anjos lá em casa. O genro acordando ainda no meio da madrugada: o sogro, o que está acontecendo? E o sogro diz: tem 2 anjos lá em casa, e eles têm uma mensagem: esta é a última noite, vamos sair deste lugar. Sabe o que o genro disse? Sogro, eu não acredito em anjos, mas eu quero te dizer no que eu acredito. Eu acredito no dinheiro que eu tenho aplicado nessa cidade, nos imóveis que eu tenho. Eu não saio daqui por nada, por isso eu não vou sair. Sabe o que a filha disse? Pai, eu não acredito em anjos. Você nunca me ensinou a acreditar no que não se vê. Você só me ensinou a acreditar naquilo que se pega. Você me colocou por 20 anos no mundo materialista, no mundo calculista, que crê naquilo que sente e que pega. Por isso, eu não vou sair daqui. Mas eu quero te dizer, pai, no que eu acredito. E olhando para o pai, ela disse: eu acredito no desfile de moda que vai ter quinta-feira, e eu não saio daqui por nada. A história de Ló diz assim, que ele voltou sozinho. Agora, você quer ver um texto dramático? Você quer ver um episódio dos mais sofridos, dos mais angustiantes na Bíblia? Está no verso 16. E lá está, a palavra, ela diz assim: como se demorasse. Ló demorava. Ló estava por ficar na destruição. Ló estava por se corromper. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas. E sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Ló estava ficando. Ló não estava conseguindo sair de Sodoma. É muito fácil entrar em Sodoma. É muito fácil jogar a vida na sarjeta. É muito simples. É só dar o primeiro passo. É o primeiro cigarro. É o primeiro gole de cerveja. É a primeira revista imoral. É muito simples ir para o pecado. Mas, gente, eu tenho presenciado, e eu quero dizer a vocês, é muito difícil sair do pecado. E demorava. Mas era a última noite, mas demorava. Eram os últimos instantes, mas demorava. O avião estava para pegar a torre e ele demorava. E sabe o que diz a Bíblia? Então os anjos não suportaram essa cena e pegaram pela mão aqueles 4, o pai, a mãe e 2 filhas, e começaram a arrastar para fora de Sodoma. E havendo-os levado fora, então diz a inspiração de Ellen White: Jesus tinha descido do céu. Onde é que está Jesus quando seus filhos estão se perdendo?